A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Criada no início do século XX, a psicanálise é uma das formas mais poderosas de compreensão da mente humana. Sua criação é devida a uma figura que permeia o nosso imaginário até os dias de hoje: Sigmund Freud. Em 2021, comemoramos os 165 anos do nascimento de Freud. Eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, escritor e dramaturgo, pós-doutor pela Escola de Comunicações e Artes da USP. E convido vocês, caros ouvintes, a investigarem comigo o legado de Sigmund Freud em pleno século XXI. Com entrevistas, resenhas e histórias, este é o Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93,7. Neste quarto episódio de O Ouvido Psicanalítico, vamos entrevistar professores da ECA USP sobre a questão da comunicação em psicanálise. Como eu disse no programa anterior, foram esses professores que me ajudaram na minha formação, na graduação, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, a entender como que a gente pode conectar Freud com a comunicação. São 3 entrevistas, a primeira é com a professora Mayra Rodrigues Gomes. E é um prazer porque a professora Mayra foi a pessoa que me deu a primeira aula sobre Freud dentro da ECA USP, no curso de jornalismo. A Mayra Rodrigues Gomes, a professora doutora Mayra Rodrigues Gomes, é professora titular do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, possui bacharelado e licenciatura em Filosofia pela FEFELESH USP, mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação pela USP, pós-doutorado pela PUC, além da livre docência na ECA USP. Muito obrigado pela entrevista, professora Mayra Rodrigues Gomes, e vamos ouvir as respostas. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93,7. A primeira pergunta foi sobre a importância do legado de Sigmund Freud hoje. Acho importante que eu inicie essa conversa anunciando que não sou psicanalista. Meu primeiro contato com a proposta de Freud se deve à minha graduação em filosofia. Mais tarde, estive estudando sua obra e a de seus descendentes, com ênfase nos trabalhos de Jacques Lacan, sob a supervisão da professora Jeanne Marie Machado de Freitas. Esse caminho foi feito em virtude do interesse pelas teorias psicanalíticas, mas também pela possível aplicabilidade ao entendimento dos processos comunicacionais. Pois bem, face a pergunta sobre a importância de Freud para o presente século, eu gostaria de responder a partir de alguns pontos notórios de influência. Talvez o mais básico deles, em sua onipresença e seus efeitos, seja a proposta freudiana das 3 instâncias psíquicas, id, ego e superego. Seu entendimento do id como lugar virtual em que residem nossos instintos, nossas propensões pessoais e nossas inclinações reprimidas, componentes que o indivíduo não quer deixar aflorar, ao lado do entendimento de superego, instância que compreende os valores sociais, as normas morais que são introjetadas e exercem cobrança a todo custo, são os entendimentos que lançam as bases para uma grande reviravolta epistemológica conhecida como um dos golpes narcísicos da humanidade. O efeito dessa virada é que, ao invés de pensar o sujeito como indivíduo de razão, lúcido e plenamente responsável pelos seus atos, porque capaz de se posicionar equilibradamente diante de todas as oportunidades, as ciências como um todo passaram a desenvolver suas investigações a partir da ideia de um sujeito sempre à mercê de forças imponderáveis que o habitam, a saber, o sujeito do inconsciente. A essa virada epistemológica corresponde, consequentemente, uma virada metodológica. Descortina-se um novo panorama. Passamos a conviver, até mesmo no vocabulário cotidiano, com conceitos psicanalíticos.
Classificações tais como psicótico, neurótico, paranoico, etc., tornaram-se correntes. Também passamos a conviver com o instrumental da psicanálise aplicado a variadas práticas culturais. Temos casos dessa ocorrência em muitas publicações sob a rubrica de psicanálise da cultura. A título de exemplo, faço notar as análises fílmicas elaboradas por Slavoj Žižek e os comentários sobre nossa realidade trazido pelos artigos jornalísticos de Contardo Caligares. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E sobre a questão da fala e da escuta na psicanálise? Em relação à fala e à escuta psicanalítica, anoto que o trabalho com a escuta do paciente já vinha sendo exercido ao tempo de Freud e nunca deixou de sê-lo, até mesmo em outras práticas médicas. Contudo, em Freud ele é absolutamente original, sobretudo em virtude de sua concepção das instâncias psíquicas e da atividade do inconsciente que sempre fala, ainda que censurado por contornos sociais, ainda que assomando contra a nossa vontade. A noção de inconsciente como hóspede indesejado, como um reduto de conteúdos que vão aparecer tanto em nossos sonhos de forma criptografada, quanto em nossos relatos, no xiste e no ato falho, sempre a nossa revelia, é pedra de toque para a fala e a escuta sob o ponto de vista freudiano. Supõe-se que o inconsciente burlará a contenção da fala do analisando, assomando assim, e que o analista estará atento a esse afloramento. Por outro lado, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud está preocupado em mostrar que cada sonho é uma articulação de natureza única, que só pode ser lida sob a luz daquele que fala e descreve sua vida nas circunstâncias que o envolvem. Assim, não há significados místicos ou proféticos dos sonhos, como ao longo de nossa história se acreditou. Ao contrário, o sonho e a fala sobre eles merecem o ouvido do psicanalista, um instrumento especial para proceder a uma interpretação inusitada. Isto porque Freud introduziu a ideia de uma técnica de escuta a que ele se refere como escuta flotante ou escuta flutuante. Trata-se do fato de que o analista não deve tomar o conteúdo da fala do analisando como um relato da verdade dos fatos e das causas de seus sofrimentos psíquicos. Trata-se de prestar atenção ao desenho geral que essa fala vai compondo, aos pontos nodais que emergem nesses relatos, à cadência das referências. Assim, nos sonhos de seus relatos, examinam-se metáforas e deslocamentos. Como técnica de escuta, o analista prossegue, diante de qualquer fala, com esses dois vetores e com anotação sobre as repetições que apontam para os nós dos conflitos. Trata-se nessa escuta, portanto, de uma proposta metodológica inovadora a seu tempo, com continuidade até nossos dias. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E qual foi o livro de Freud que mais te marcou? Em relação à pergunta sobre meu livro favorito, afirmo que tenho forte preferência por O Mal-Estar na Civilização. Trata-se de texto muito agradável, de fácil apreensão, embora essa facilidade possa enganar, pois muito da proposta de Freud está nele condensado. Claro que, assim sendo, esse livro permanece no horizonte teórico de qualquer um que trabalhe com conceitos psicanalíticos. No entanto, para os estudos de comunicação e mídia, minha área de trabalho é o livro Psicologia das Massas e a Análise do Eu, que tem tido forte presença em meus estudos e minhas pesquisas particulares. Quero frisar
que as ponderações de Freud sobre as identificações, sobre os conceitos de ideal de eu e de eu ideal, trouxeram para mim maior compreensão da natureza de muitos processos comunicacionais, assim como nortearam meu entendimento sobre a formação e a fundamentação de posicionamentos sociais. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Por fim, uma mensagem aos ouvintes interessados em psicanálise. Se me fosse permitida a indicação de um livro, eu aconselharia a leitura de O Mal-Estar na Civilização, ou melhor, várias leituras desse mesmo livro. Isso porque nele há um subtexto, muitas vezes insuspeitado, a ser captado nas releituras. Contudo, quando submetido a um exame cuidadoso, este livro oferece imperdível riqueza. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. O nosso segundo entrevistado é o professor Eugênio Butti, também professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele tem doutorado em Ciências da Comunicação pela ECA USP, escreve quinzenalmente no estado de São Paulo e é membro do Conselho Científico do Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. E foi muito bacana ter essas respostas do professor Eugênio Butti, porque inclusive eu sou coautor de um artigo com ele sobre psicanálise, não freudiana, psicanálise lacaniana e comunicação pela revista Matrizes. Reforçar o meu muito obrigado pela entrevista ao professor Eugênio Butti e vamos ouvir as respostas. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. A primeira pergunta foi sobre a importância do legado de Sigmund Freud hoje. Nós só podemos entender a importância de Freud no século XXI se conseguirmos uma mirada, uma análise, um prisma analítico que leve em conta a profundidade da influência dos conceitos de Freud na organização da cultura e nos próprios discursos da arte, da crítica da arte, da interpretação dos fenômenos culturais, desde a Escola de Frankfurt, desde entendimento da psicologia das massas, e como isso tudo foi rebater no cinema e no pensamento acadêmico. Ou seja, nós hoje praticamente não temos como diferenciar, como separar o que é a cultura psicanalítica do que é a cultura em geral. E isso dá uma dimensão da importância das teorias de Freud, ou as que vieram depois dele, que são herdeiras dele, como a teoria psicanalítica de Jacques Lacan, no momento presente, na cena presente. É uma influência inamovível, por assim dizer. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E sobre a questão da fala e da escuta na psicanálise? Essa centralidade que a psicanálise acabou atribuindo à fala do sujeito pode ser hoje compreendida por nós de muitas maneiras, mas uma delas, certamente, é a seguinte: ao falar de si, o sujeito toma posse
da sua própria história, da sua origem, das suas vertentes e, claro, do desejo que o move pelo mundo. Nesse sentido, a gente pode pretender uma analogia que seria a seguinte: a psicanálise é um advento que tende a dar voz às pessoas e, nesse influxo, ela dá poder para as pessoas. Alguém já disse que num socialismo democrático ou numa sociedade libertária, todo mundo frequenta o divã. E a provocação não é de todo descabida, porque todo mundo é dono do seu próprio discurso e da fala sobre si. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E qual foi o livro de Freud que mais te marcou? Eu não sou um grande leitor de Freud, li pouca coisa e não tenho autoridade assim para dizer o que é melhor e tudo isso. Eu gosto de algumas coisas em especial. Por exemplo, existe uma entrevista que o Freud deu em 1926 para um jornalista chamado George Sylvester Viereck, em que o Freud trata da morte. Ele já está nos 70 anos e ele é amigável ao falar da morte. E eu acho que é muito reveladora quando ele fala da pulsão de vida, pulsão de morte, Eros, Thanatos. E quase diz que o estado natural da matéria é a morte. Mas isso abre um ângulo incrivelmente original para entendermos a trajetória que ele faz. Não quero falar mais dessa entrevista, mas eu gosto muito. Ela está publicada num livro chamado Sigmund Freud e o Gabinete do Dr. Lacan, que é organizado por Paulo César Souza, que é um grande tradutor de Freud. Eu também gosto de um livro, também traduzido pelo Paulo César, é um livro de 1921 e que na tradução ele chama Psicologia de Massas e Análise do Eu. Esses textos que foram coligidos nessa coleção, né, que vai reunindo todo esse material na Companhia das Letras, vem de 1921, esse Psicologia de Massas, e o que é impressionante ali é que Freud antecipa algo que apareceria com violência no Mein Kampf de Hitler, Minha Luta, o livro em que Hitler procura reunir os ânimos das massas em torno das causas nazistas, né? E Freud fala dos laços libidinais, que é uma chave, para mim, é muito fecunda quando se trata de entender o que é o nazismo, o que é o fascismo, e são energias sociais muito destruidoras que estão presentes nos nossos dias. Eu gosto desse texto por essa razão. Eu poderia também lembrar um núcleo particular de Totem e Tabu quando Freud sintetiza o que ele considera o mito inaugural da civilização, que é
os irmãos que se unem para matar o pai. É um mito que ele cria como uma síntese e é também muito esclarecedor. Eu gosto de o mal-estar na civilização, enfim, mas eu acho que são coisas assim que eu deixaria como recomendação ou indicação. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Por fim, uma mensagem aos ouvintes interessados em psicanálise. Respostas para a pergunta número 4. Bom, se você me pergunta qual é o meu conselho, não tenho conselho nenhum. Então, mas eu posso dizer o seguinte: o que eu poderia dizer aos ouvintes da Rádio USP que se interessam pela psicanálise e por Freud? Eu diria que, se você se interessa por psicanálise e por Freud, o seu caso é muito grave e você precisa de um analista urgentemente. A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Por último, a entrevista com a professora Nancy Nguyen Ali Ramadan. Ela foi minha professora no curso de jornalismo e é também psicanalista. Ela já é professora aposentada da ECA USP e tem o doutorado em Ciências da Comunicação pela USP e pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal. Foi muito bacana também conversar com ela novamente e vamos ouvir as respostas. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. A primeira pergunta foi sobre a importância do legado de Sigmund Freud hoje. Nunca em tempo algum, na minha opinião, foi tão importante o legado de Freud em um mal-estar na civilização ou na cultura. Isso nunca se colocou de uma maneira tão clara, né, como na contemporaneidade. Freud vem, com a releitura de Lacan, apontar para esse vazio constitutivo, né, nesse tempo aí de consumismo exacerbado, e aparentemente um tempo que falta o pai da horda, né, com todas as consequências que isso traz. Então é uma importância fundamental, né? A releitura dessa obra cai como uma luva na atualidade, né? Ela coloca o dedo nessa ferida aí, de ter que lidar com esse vazio constitutivo. E quem está preparado para isso? Né? Uma geração que tem uma demanda de ter todos os desejos aí, né, embalados, os príncipes e as princesas com todas as demandas satisfeitas, né? Fica a questão, né? E que o pai da horda, né, vem derretendo, né? O mito é de barro. Então é importantíssimo esse legado. O Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E sobre a questão da fala e da escuta na psicanálise? Sobre a escuta e a escuta é fundante, né, da psicanálise. Também em época alguma as pessoas precisaram tanto de falar e ser ouvidas.
Afinal, estamos mais recentemente sobre o trauma coletivo, né? Da pandemia. Estamos presos, estamos aí enfrentando um perigo invisível, né? O vírus. Não conseguimos enxergar, não podemos nos expor, estamos trancados muitas vezes com familiares que não costumávamos conviver 24 horas. E aí? Né? Não tem vacina, no caso brasileiro, em alguns outros locais. A vacina não dá garantia de 100%. Né? Usamos máscara, temos outro rosto. E é preciso falar e é preciso ser ouvido. Né? É uma necessidade e é um imperativo. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. E qual foi o livro de Freud que mais te marcou? O meu livro parceiro é a interpretação dos sonhos. Em todas as instâncias, ali para falar de inconsciente, de transferência, de condensação, do mundo onírico, de deslocamento. É um livro fundamental para quem trabalha com psicanálise, com a pesquisa na área, para o manejo clínico. É o livro fundamental, é o livro parceiro mesmo. Para mim, Freud, num momento especial, genial. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Por fim, uma mensagem aos ouvintes interessados em psicanálise. E para quem se interessa por psicanálise, eu recomendo muita leitura, tem que ler muito, muito, muito. Para quem quer se aprofundar, né? Talvez frequentar bons cursos, né? Que tem muita picaretagem por aí. Em São Paulo eu indico o CEP, o ILPC, é um bom curso. E há alguns bons vídeos disponíveis. E leitura, não há outra forma. Né? E se houver uma demanda, por que não, né? Procurar fazer análise. E se sentir atravessado por esse processo, que é a psicanálise. Não há outra forma, né? De compreender. O ouvido psicanalítico. 165 anos de Freud, no Universidade 93.7. Este foi mais um Ouvido Psicanalítico. 165 anos de Sigmund Freud, aqui na Universidade 93.7. Produção, texto, entrevistas e locução de Rafael Duarte Oliveira Venâncio. Vinheta título por Vitor Garbosa. Este é um programa produzido pelo Alterjor, Grupo de Estudos em Jornalismo Popular e Alternativo da ECA USP. Coordenação Geral da Universidade 93.7, Professor Dr. Luciano Vitor Barros Maluli. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.